Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Neemias, no capítulo 5, versículos 6 a 13. Assim está escrito: Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós, outra vez, venderíeis a vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: Não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também no meu regaço sacudi e disse: Assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Aqui estamos diante de um problema que foi enfrentado por Neemias nos seus dias, após o povo estar retornando do cativeiro babilônico para Jerusalém e encontrando agora uma situação difícil, quando as coisas parece que iriam melhorar, volta novamente uma situação anterior que os coloca na condição de escravidão pelos seus próprios irmãos, os judeus, os nobres, os magistrados. E isto não estava cheirando bem, e houve uma grande queixa, e ela chegou até diante de Neemias. E Neemias, então, conforme diz a palavra de Deus, ele ficou enfadado daquela situação, daquele estado de coisas, trabalhando, por um lado, para o bem do povo, na direção de Deus, enquanto, por outro lado, os seus próprios partícipes ou companheiros estavam usufruindo um do outro de bens, de vantagens, e os que menos tinham se tornavam, então, na condição de escravos submissos, debaixo de jugos pesados, conforme está aqui, sem a posse da terra, sem os olivais, sem a liberdade, e, portanto, alguns estavam prevalecendo sobre os outros. Neemias, com graça, coragem e autoridade, chamou-os e colocou diante deles o que era que estava acontecendo, e exigindo deles que acabasse com aquela situação de exploração, corrupção e servidão a que estava colocando aquele povo, que eles se tornassem novamente livres e que pudessem ter a liberdade, as suas plantações, as suas habitações, e que eles pudessem viver da melhor maneira possível que lhe foi proporcionada por Deus.
Então, exigiu deles que fosse feita a restituição. E eles, então, prometeram que assim haveriam de fazer. No entanto, Neemias disse: se eles não o fizessem, eles, então, seriam sacudidos, e a congregação confirmou aquela palavra. Então, dentro deste contexto do capítulo 5 de Neemias, onde os pobres estavam murmurando contra os ricos, e Neemias estava então repreendendo. Quando nós olhamos a epístola a Tiago, quando ele escreveu no capítulo 5, ele trouxe à lembrança este ponto. Capítulo 5, versículos 1 a 6 de Tiago, está escrito assim: Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, os vossos vestidos estão comidos da traça, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Então, em Neemias, nós encontramos esse estado de coisas que estava acontecendo. Porém, a meditação será sobre o tema: Deus reconhece o direito do indivíduo. Então, nós vamos observar aqui pelo menos 8 direitos que são próprios das pessoas que temos listados na palavra de Deus e que, olhando para os nossos dias, nós encontramos esse mesmo estado de coisas: a exploração, a corrupção dominando, os pobres cada vez mais pobres, indefesos, desamparados, abandonados, sentenciados a morrerem à míngua. E aqueles que enriquecem-se na usurpação dos bens que são de outros. E por conta disso, eles então têm de Deus para eles uma palavra de juízo, uma palavra de sentença, de que a riqueza que eles adquiriram na opressão do pobre, do desvalido, do fraco, do indefeso, elas apodrecerão. E eles, então, serão chamados a juízo diante do Senhor, porque agiram com violência, com corrupção, com escravidão para aqueles que não tinham quem lhes defendesse. Mas eles têm no céu um Deus que é o seu defensor, um Deus que reconhece e criou todo indivíduo com o seu direito particular, que deve ser respeitado e garantido, e não usurpado. O direito, conforme vamos ver, a alimentação, a vida, a trabalho, habitação, igualdade, liberdade e direito de expressão, proteção, segurança. São os direitos garantidos à vida pelo propósito estabelecido por Deus. E se em alguns lugares estes direitos estão sendo usurpados e ignorados, o Senhor Deus haverá um tempo em que ele vai cobrar de quem agir desta forma. Então, aqui no capítulo 5, no versículo 2, nós encontramos assim: porque havia quem dizia, com nossos filhos e nossas filhas, nós somos muitos, pelo que tomemos trigo para que comamos. Então, nós vemos aqui o direito à alimentação, o trigo para comer. A alimentação, ela é indispensável à vida. E há muitos que estão sendo privados da alimentação
enquanto outros estão jogando alimentos fora. O que diz-nos a palavra é o direito à alimentação. Todo ser humano tem direito à alimentação. O segundo direito que nós encontramos aqui, neste versículo 2 diz: e vivamos, o direito à vida. A palavra de Deus diz-nos que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Por quê? Deus deu a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Portanto, ninguém tem o direito de tomar a vida de outro, de se fazer senhor da vida de outro. Cada um recebeu de Deus a vida e esta vida deve ser preservada. O direito à vida deve ser obedecido e respeitado por todos. Bem como também o direito que vemos no versículo 3, as nossas terras e as nossas vinhas, ou seja, o lugar do trabalho na terra e na vinha, que as pessoas tenham o direito ao trabalho, que eles estejam empenhados, cada um no seu campo, na sua tarefa, na sua oportunidade de trabalhar. E, portanto, negar a oportunidade de trabalho é prejudicar os indivíduos. Então, eles precisam ter assegurado também o direito ao trabalho. E neste versículo 3 encontramos ainda: as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Ou seja, a casa, o lugar sagrado da habitação do ser humano, que Deus permitiu a cada um ter a sua moradia, habitar e ocupar as extensões da terra. Esse direito à habitação, ele deve sim ser garantido, e as pessoas devem ter uma habitação digna. Não é invadir terras, não é invadir propriedades, não é destruir o que as pessoas conquistaram ao longo dos anos, mas cada um deve fazer por onde o seu direito à habitação digna seja reconhecido. Mas é um direito sem usurpação, sem prejuízo de outros. Cada um deve ter a força do trabalho para, com trabalho, garantir a sua moradia e a sua habitação. Portanto, o direito à habitação. Não é possível tirar de um para dar a outro. O que importa é que cada um tenha a força e a inteligência para conquistar a sua moradia. Se Deus dá oportunidade aonde conseguir, ele dá essa oportunidade também a todos, sem que usurpe o que é de outros. Cada um faça por onde conseguir a sua moradia. As oportunidades aí estão. Basta ter coragem e trabalhar, porque quem trabalha, Deus abençoa e prospera. Mas ainda aqui no versículo 5, nós encontramos: agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. Aqui nós vemos, então, o direito da igualdade. Deus nos criou a todos nós iguais no sentido de oportunidades e liberdades. Nós entendemos que individualmente cada um de nós somos únicos na Terra, mas na espécie humana nós vivemos a igualdade. E viver na igualdade significa que todos terão direitos iguais. E no país que vivemos, a Constituição nos diz que todos são iguais perante a lei e perante todas as oportunidades para a vida. Então, se esta igualdade registrada pela Escritura, ela deve ser prática também na vida humana de cada um. Então, o Senhor Deus reconhece
o direito de igualdade. E no versículo 5 nós encontramos que eles haviam se tornado servos e precisavam então de serem libertos, para que eles também tivessem o direito à liberdade. A escravidão é a exploração e o trabalho forçado, ele escraviza as pessoas. E esse direito de liberdade é o direito que a pessoa tem de ir e vir, quando este direito lhe é subtraído, lhe é negado, está havendo aí uma corrupção dos direitos do indivíduo que lhe foram dados por Deus. Foi Deus quem criou a cada um com o direito de ir e vir, de ter a sua liberdade assegurada, sem que ninguém imponha cargas pesadas sobre eles. Mas, no versículo 15, em sétimo lugar, nós encontramos aqui: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, tomaram-lhe pão e vinho, e além disto, 40 ciclos de prata, e os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu não fiz por causa do temor a Deus. Então aqui nós vemos o direito à expressão, o direito à expressão. Então nós encontramos aqui as pessoas oprimindo umas às outras. As pessoas devem ter o direito de se expressarem, o direito à liberdade, à expressão, seja ela de que natureza for. E oitavo, por fim, no versículo 19, nós encontramos aqui quando Neemias disse: lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ou seja, o direito que o povo tem à proteção. A proteção em prol deste povo. As autoridades, elas recebem o mandato para trabalhar a favor do povo. Infelizmente, nos dias em que vivemos, nós encontramos autoridades que recebem o mandato e a delegação da autoridade para trabalhar em benefício do povo, de uma nação como um todo. No entanto, eles trabalham para seus próprios interesses e criam leis para escravizar o povo e colocá-los em dificuldade. Mas pela palavra de Deus, nós encontramos que todos têm direitos assegurados por Deus e que devem ser garantidos, conforme acabamos de observar aqui no tempo de Neemias, que parece ser, o nosso tempo parece ser um retrato daquilo que Neemias vivenciou na sua época. Nos nossos dias, nós estamos vendo em vários lugares a falta do direito à alimentação, a falta do direito à vida. Muitos querem interromper a vida mesmo antes do nascimento. A falta do direito ao trabalho, a falta do direito à habitação, a falta do direito à igualdade, a falta do direito à liberdade, a falta do direito à expressão e a falta do direito à proteção. No entanto, o que a palavra de Deus nos afirma e Deus assegura diante da sua palavra e do seu poder é que ele nos permitiu vir a esta terra no tempo e no limite estabelecido por ele, dando-nos a vida, a respiração e todas as coisas, para que nele possamos viver, nos mover e existir, com o direito assegurado à alimentação, o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à habitação, o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à expressão e o direito à proteção. Estes direitos devem ser garantidos e assegurados por todas as autoridades em obediência ao estabelecido por Deus para toda a vida humana que ele permite habitar e existir nesta terra. Que os seus direitos lhe sejam garantidos,
à luz do que a palavra de Deus assegura para cada um de nós, que tenhamos estes direitos protegidos, assegurados com ampla liberdade para todos os povos e nações, que ninguém venha usurpar, escravizar e dominar sobre outro, manipulando, destruindo, corrompendo e abandonando, mas que cada um lhe seja garantido a dignidade da vida no desfrutar dos direitos que lhe são próprios, de acordo com o que lemos aqui na palavra de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.